Então vamos lá, para aproveitar o embalo, vamos falar da insulina, tá? Então, nós aprendemos que a insulina é produzida nas ilhotas pancreáticas, especificamente num subtipo de célula que constitui a ilhota, a célula beta. Então, imaginem que eu tenha pego uma célula beta, tá? Então, nós estamos aqui fazendo um esquema representativo da célula beta. Para que nós estamos fazendo esse esquema? Porque nós pretendemos entender o primeiro passo, como é que a célula beta libera a insulina. Como é que ela sabe qual é o momento apropriado de liberar insulina? E muitos autores descrevem esta célula, a célula beta, como um sensor da glicose. Quer dizer, ela percebe as flutuações de glicose no seu sangue e libera insulina proporcional à necessidade que se apresenta. Então, realmente é uma célula bem importante, com uma intrincada maquinaria de funcionamento. E por conta da insulina ter sido o primeiro hormônio a ser descoberto, o primeiro hormônio a ser produzido em laboratório, ele tem toda uma história. Talvez a célula beta seja uma das células cujos mecanismos de controle, de regulação, são os mais conhecidos. E apesar de todo esse conhecimento, nós infelizmente não conseguimos a cura para o diabetes, tá? Mas vamos aproveitar o conhecimento que a ciência, nos trouxe até agora, para nós podermos entender como é que essa célulazinha funciona. Então, primeira coisa, a liberação de insulina é um processo controlado. O que significa dizer isso? Significa dizer assim, a célula beta, ela produz insulina e estoca em vesículas. Então, imagine aqui que essas vesículas, essas bolinhas pretas que eu desenhei, sejam vesículas em cujo interior exista insulina pronta, tá? Então, a insulina está pronta aqui e ela fica nessas vesículas aguardando o momento apropriado para a liberação e para que ela possa, então, exercer seu efeito, tá? Este processo de liberação da insulina será um processo regulado. E quem vai regular de forma mais importante, e que os autores vão chamar assim, o principal secretagogo, o principal estimulador da secreção de insulina é a própria glicose. Então, quem é o estímulo para que a célula beta libere insulina? Glicose. Então, quando nós nos alimentamos, o que acontece? As nossas concentrações plasmáticas de glicose, elas se elevam, Então, após uma refeição, no estado alimentado, lembra que eu falei para vocês? A insulina é liberada no estado alimentado, as nossas concentrações de glicose se elevam no nosso sangue. Esta glicose vai ser distribuída lá para o pâncreas e vai chegar até a célula beta. A primeira coisa que tem que acontecer é uma internalização dessa glicose. Quer dizer, essa glicose que está aqui fora, Vou ter aqui bolinhas que são a glicose. A glicose vai ter que entrar na célula beta. A glicose é uma molécula grande, também dei uma aula sobre isso, como substâncias atravessam a membrana plasmática, mas basicamente a glicose precisa de um transportador, não é um canal, não é um receptor. Não é um canal, não é um receptor, é um transportador. Existe na célula beta um transportador específico para a glicose que recebe o nome de GLUT, tá? Existem subtipos desses transportadores. Em roedores, o principal subtipo é o GLUT2. Se eu não estou enganada, em humanos, o principal subtipo é o GLUT3, tá? Eu gosto de falar do GLUT2 porque ele é o que mais é representado nos esquemas de estudo de célula beta, porque grande parte desses estudos foram e são desenvolvidos em ilhotas pancreáticas de roedores, A título de curiosidade, eu tenho uma linha de pesquisa que trabalha especificamente com isolamento de ilhotas pancreáticas na UniOeste.
A gente tem um grupo de pesquisa onde a gente isola a ilhota pancreática e estuda o controle do processo da secreção de insulina em laboratório, tá? E a gente usa para isso vários modelos experimentais de obesidade, de desnutrição e outros modelos, onde a gente vai tentar entender nos processos patológicos o que é que está acontecendo com esta célula, tá? Bom, então você se alimentou, o seu carboidrato foi digerido lá no seu trato digestório, a glicose foi absorvida e passou para a sua corrente sanguínea. Essa glicose se distribuiu, chegou no pâncreas, lá na ilhota pancreática, e vai, primeiro passo, entrar para dentro da célula beta. Lembrem, isso aqui é uma célula beta. Ela vai entrar por um transportador chamado GLUT, tá? A sigla vem do inglês de glucose e o T de transporter, tá? Mas é um transportador específico para a glicose. Quer dizer que é específico porque reconhece a glicose, se encaixa nela, sofre uma mudança conformacional e desloca essa glicose para o interior da célula. Correto? Então, primeiro passo, me alimentei, aumentou as concentrações plasmáticas de glicose no meu sangue, a glicose é direcionada ao meu pâncreas, lá nas minhas ilhotas pancreáticas, ela será captada pela célula beta. Por quê? Porque a célula beta tem na sua membrana uma proteína transportadora específica para o reconhecimento e internalização da glicose. Colocar essa glicose para o interior da célula. A glicose, então, entra. Isso aqui é uma difusão facilitada do mais concentrado, porque você acabou de comer, né? Tem muito, para o menos concentrado, lisse, né? As mesmas regras. Por isso que eu falo que aprender fisiologia, aprender conceitos básicos que irão se repetir em todos os sistemas, talvez com outros objetivos, talvez com outros encaminhamentos, mas a base, a estrutura que rege o funcionamento da célula é a mesma. Então, célula beta, interior lisse, citosol, exterior lesse, tá? Então, eu acabei de me alimentar, existe uma alta concentração de glicose lá fora, a glicose consegue entrar na minha célula beta, porque a minha célula beta tem um transportador específico, que é o GLUT2, em caso de roedores, e a glicose entra. Quando essa glicose entrar na célula beta, ela vai cair na via glicolítica. Então, cai na via glicolítica, vai lá até acetil-CoA. Do acetil-CoA eu entro para o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs, mitocôndria, toda a via bioquímica, objetivo da via bioquímica, aumentar a produção de ATP. Então, a gente diz assim, a glicose entrou na célula beta, ela foi metabolizada, né? E gerou com isso ATP. Até aí o processo de metabolismo bioquímico dessa glicose não seria diferente em outro subtipo celular. A glicose provavelmente iria entrar e provavelmente iria ser metabolizada e a função dela é produzir ATP. Mas diferente de outros tecidos, esse ATP que é produzido na célula beta nessa condição, ele vai ser um sinal para ela iniciar o processo de exocitose, de liberação dos grânulos contendo insulina, tá? Por que na célula beta isso é possível, tá? Porque a célula beta também tem lá na sua membrana, isso que eu desenhei em vermelhinho aqui, que é um conjunto especial de canais chamado canais de potássio sensíveis ao ATP, ou canais de potássio dependentes de ATP. O que isso significa, em palavras simples? Que esses canais de potássio são regulados pelas concentrações de ATP, certo? Aí, o que acontece? A célula beta é uma espécie de célula parecida com uma célula excitável, não é? Tem aquela diferença de voltagem entre o interior, mais negativa em relação ao exterior. Parte dessa negatividade do interior da célula beta é decorrente de um constante efluxo, de uma constante saída de potássio. Então, a célula beta perde cargas positivas através da saída do potássio via esses canais de potássio ATP sensíveis, que em condições de baixa glicemia, quer dizer, quando a sua glicemia está baixa, não, quando ela está normal, eles estão sempre abertos.
e aí a célula beta fica polarizada, interior negativo em relação ao exterior, por um vazamento constante de potássio, muito parecido com o neurônio em repouso. Se vocês lembrarem da minha aula do neurônio em repouso, eu disse lá que a principal razão do neurônio ter negatividade no interior em relação ao exterior era uma perda constante de cargas positivas através da saída de potássio. Mesma coisa aqui. A diferença é que este potássio está saindo por um conjunto de canais especiais da célula beta, chamado canais de potássio regulados por ATP. Tá? Então, quando eu estou com a minha glicemia normal, entre 75 e 99 miligramas por decilitro, a minha célula beta está polarizada, existe uma saída constante desse potássio via canais de potássio ATP, e a entrada da glicose é baixa e a produção de ATP é baixa, e portanto ela não libera insulina. Eu me alimentei, que é o que eu estou tentando explicar aqui, eu me alimentei, a minha glicemia, a concentração de glicose subiu, essa glicose primeiro é internalizada para o interior da célula beta via um transportador de glicose do subtipo 2 em roedores. A glicose está entrando em grande quantidade, porque eu acabei de me alimentar, estado alimentado. Vai ser metabolizada na via glicolítica, vai lá para a mitocôndria, resultado de tudo isso, aumento do ATP intracelular. Este ATP vai ser um sinal na célula beta, porque esse ATP vai se ligar a uma subunidade desse canal e o resultado desta ligação é um fechamento do canal de potássio. Tá? Por isso que a gente diz que é um canal de potássio sensível regulado pelo ATP, porque diante de condições onde as concentrações de ATP sobem muito, esse ATP se liga no canal em subunidades citosólicas, fecha, causa uma mudança conformacional que inibe o canal, fecha o canal. Resultado, o potássio não pode mais vazar para fora. O que eu estou fazendo agora? Acumulando um excesso de íons positivos no interior da célula beta que não são mais hábeis em sair, né, dessa célula. Eu estou tendo, portanto, um estímulo de alteração de voltagem que vai colocar em jogo ou que vai provocar a abertura de uma terceira estrutura importante na secreção de insulina. Um canal de cálcio voltagem dependente. Voltem lá no neurônio. Qual é o conceito de canal voltagem dependente? Um canal que fica fechado em determinada voltagem e que se abre quando a voltagem muda. Então, a célula beta tem também na sua membrana um canal de cálcio, voltagem dependente. Este canal percebe este acúmulo de carga positiva, portanto, percebe que a voltagem está mudando e passa do estado fechado para o estado aberto. E isso gera um influxo de cálcio, porque o cálcio é um íon que existe em maior concentração no meio extracelular. E o íon vai do mais concentrado para o menos concentrado. Resultado, a célula beta experimenta, neste momento, um aumento do cálcio intracelular, né? Então, o cálcio está fluindo para dentro da célula, porque existem canais abertos para ele, e ele flui a favor do seu gradiente eletroquímico e penetra no citosol da célula beta. Por que esse processo é importante? Porque, como nós já mencionamos para o neurônio, existem elementos do citoesqueleto que prendem as vesículas que contêm insulina, e o cálcio, ele é um ativador da maquinaria exocitótica, o que significa, diante de um aumento de cálcio, vão se ativar enzimas que vão mexer com a infraestrutura do citoesqueleto, criando uma espécie de trilhos, e que vão permitir às vesículas migrar, se fundir com a membrana e finalmente provocar a exocitose da insulina. Aí a insulina cai no sangue e vai se distribuir por todo o organismo. Então, este é uma síntese do mecanismo principal que leva à liberação de insulina na célula beta. Então, a liberação de insulina da célula beta é primariamente estimulada pela ação da glicose. Da onde que essa glicose vem? Do seu processo de ingestão. Então, toda vez que você se alimentar, esta glicose vai subir, né, no seu sangue,
vai ser internalizada para dentro da célula beta por um transportador especial chamado GLUT, transportador que reconhece a glicose e internaliza essa glicose para o interior da célula beta. Esse vai ser o sinal inicial que vai mudar o modo de funcionamento da célula beta, porque a glicose, ao penetrar na célula beta, vai cair na via glicolítica, será metabolizada, vai elevar a produção do ATP, que é o resultado do metabolismo glicolítico. Fechando esse ATP elevado, fecha canais de potássio sensíveis ao ATP. Isso impede a saída do potássio, acumula-se potássio no interior da célula beta, provocando uma alteração da voltagem da célula beta, levando a uma abertura de canais de cálcio voltagem dependentes, resultando num influxo, numa entrada de cálcio, e essa entrada de cálcio, então, é o processo básico que vai ativar a maquinaria exocitótica e vai resultar numa fusão das vesículas contendo insulina e uma liberação da insulina no sangue. Enquanto a sua glicose puder entrar, enquanto ela estiver elevada e ela fluir para o interior da célula beta, esse será um processo que vai manter cálcio alto e vai manter a exocitose, até que a insulina saia e faça o seu papel. Quando a insulina fizer o papel dela, a glicemia automaticamente vai baixar. Eu vou falar como é que isso acontece. Quando a glicemia baixar, esse processo será interrompido, porque a glicose vai passar à condição normal, diminui a glicose dentro da célula, reduz a ATP, reabre o canal de potássio, volta à situação de polaridade, fecha-se o canal de cálcio, este cálcio é jogado para fora e eu volto a diminuir a minha liberação de insulina. Então, este é o processo que explica como a glicose estimula a liberação de insulina pela célula beta. Além da glicose, outros nutrientes são também capazes de fazer a liberação de insulina por um mecanismo igual a este. Aminoácidos, lipídios, tá? Mas a molécula que faz isso de forma mais intensa e que faz isso de forma mais eficiente é a glicose. Por isso que a gente fala que o principal estimulador da secreção de insulina é a glicose. Por isso que a insulina é liberada no estado alimentado, porque é preciso ter glicose para se liberar insulina. Por isso que a insulina é um hormônio que é produzido proporcional à tua ingestão de glicose. Porque quanto mais glicose, mais esse processo se alimenta e mais insulina eu libero. Se acabar a insulina estocada, a glicose será capaz de estimular síntese nova de insulina e, se for necessário, se permanecer dias uma ingestão muito elevada de carboidrato, será capaz de aumentar o tamanho da célula beta e a multiplicação dessas células, para que você dê conta de produzir insulina proporcional à sua necessidade. Só que este processo de estímulo constante da célula beta, né, de excesso de carboidrato durante muito tempo, pode levar a uma falência prematura dessa célula, e aí isso ser um prejuízo para a liberação de insulina. Nós podemos mencionar isso mais adiante. Então, com isso eu encerro o mecanismo de secreção de insulina. Eu pretendo amanhã trabalhar ação. O que essa insulina que acabou de cair no sangue vai fazer? E qual a relação disso com o diabetes? Boa noite.